Abrindo os nossos trabalhos, nós vamos ler um parágrafo do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 14, é o último, deixa eu conferir para não... Do item 9, o último parágrafo, onde fala assim Santo Agostinho. Os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e afeição levam a reunirem-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que os espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda e, mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do náufrago, os que, a seu turno, a poderão salvar de outros. Um texto lindo para as nossas reflexões, e eu convido aos nossos irmãos que nos acompanham para que busquemos sintonizar com as forças superiores, os nossos amigos espirituais, anjos guardiões, buscando sempre a proteção para que possamos, à luz dos ensinos amorosos de Jesus, iniciarmos essa atividade, que é a abertura do 17º Encontro de Estudos do Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier. E nós te pedimos, Senhor, que todos os trabalhadores que trarão as suas contribuições, partilharão conosco e com a comunidade, possam estar sob a proteção dos benfeitores da humanidade. Te agradecemos e pedimos a permissão para iniciarmos a nossa atividade. Em teu nome, que assim seja. Antes de passarmos a palavra para o nosso irmão Elias, que trará suas contribuições, nós organizamos a presente introdução a esta atividade, nas fronteiras do pensamento espírita. O espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrem que está em erro sobre um aspecto, sobre uma nova verdade, sobre este ponto, se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Allan Kardec em A Gênese. Ao comemorarmos o 17º aniversário de fundação do Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier, convidamos nossos parceiros nessa caminhada de resistência espiritual, diante de milênios de treva, para juntos nesse esforço de autoaperfeiçoamento, refletirmos sobre algumas demandas de nossa nova realidade do planeta, que nova realidade do planeta nos impõe. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O Espírito de Verdade, em Paris, 1862, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Novas fronteiras do pensamento espírita quer abordar a contextualização do pensamento de Kardec diante da nova realidade da humanidade, inundada de informações e ferramentas tecnológicas, mas em sua maioria carente de conteúdo e de conhecimento. Os dias presentes e futuros são desafiadores
e estão a exigir de todos releitura e, em alguns casos, descarte ou ressignificação de paradigmas e sistemas religiosos, inclusive com a crescente necessidade da reconexão com os valores esquecidos ou desconsiderados. A meta essencial do Espiritismo é o aperfeiçoamento moral, mas considerando que, em decorrência do progresso humano, alguns aspectos assumem caráter provisório. Precisamos ter bem presente o respeito e a consideração à diversidade humana como entendia Jesus. Daí a nossa proposta de releitura das entrelinhas e do sentido, muitas vezes obscuro, que levam a interpretações equivocadas. A partir do dia 21, ou seja, de hoje, de julho até 27 de agosto, estaremos reflexionando sobre diferentes assuntos de forma virtual, mas muito próximos em razão dos sentimentos que nos movem e pela consistência esclarecida pela razão. Nós, do Centro Espírita Casa da Redenção, agradecemos ao nosso irmão Elias pela predisposição, pela renúncia dos seus afazeres, para tirar este momento de estarmos em comunhão na abertura do seminário, trazendo a sua proposta, né, de contextualizar Kardec, né, do século XIX ao XXI. E fica perfeito, porque é fundamental para que nós possamos tecer essas linhas de raciocínio, partamos justamente com Elias, trazendo, né, as suas pesquisas, as suas reflexões. E, para finalizar, eu sublinharia: nada vem de graça. É estudo, é observação, é a busca incessante de alcançarmos a compreensão acerca do que está posto enquanto civilização. E é justamente com esses, né, garimpeiros a serviço do Cristo, que põe as suas bateias buscando encontrar as pedras mais brilhantes do conhecimento humano. E, por sorte, né, Elias, as temos em muita quantidade. Em todas as épocas da humanidade, tem se apresentado textos, compreensões, entendimento, recursos da inteligência humana, e que alguns de nós, no caso Elias, e outros que estarão a colaborar conosco, se detêm pela capacidade, pela acuidade mental, reflexiva, investigativa, como Kardec nos orienta, trazem de uma forma organizada e não para convencer a ninguém, é só para expor o seu jardim florido pela realização do trabalho incansável de amor a Deus, de amor a Kardec e de amor à humanidade, que é esta a proposta, que possamos amarmos-nos continuamente, incessantemente, seguindo o preceito de Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos por muito amarem-se. Então, nós temos um desafio. Seja bem-vindo, meu irmão. Gostaria que se apresentasse. Os nossos expositores acharam estranho que eu pedi algumas titulações. A ciência foi desconsiderada por um longo período nesses últimos tempos. Então, eu fiz questão de, na medida daqueles que se sentissem confortável, que informe os seus esforços pessoais e que partilhem com a sociedade de uma forma graciosa, como na noite de hoje. Eu estava falando com o Elias, te serviram o cafezinho quente, o pão de queijo estava a teu gosto, a água, né? Então, a cama bem feita, né, Elias? Então, é para a gente ver que nós sabemos da jornada dupla hoje. Temos as atividades físicas e temos as atividades online. Mas isso nos possibilita que exercitemos essa paciência, esta alegria de estarmos em comunhão, sem nos visitarmos fisicamente, né?
é uma nova experiência para as sensações humanas, né? Amar sem conhecer, de fato, pela realidade da matéria, mas pelo sentido das ideias que comungamos. A paz do Senhor, um bom trabalho, meu amigo. Tudo contigo. Muito obrigado, Flávio, muito obrigado. Gente, até o abraço parece que é possível, de tão perto que fica agora, né? Então, que bom. Eu agradeço de coração a vocês a honra do convite. Eu me senti profundamente honrado, né? Quando eu vi que o tema para eu falar era exatamente o título do meu livro, eu falei, olha, que bom, né? É uma forma, os colegas estão valorizando o esforço da gente, o trabalho da gente. Eu sou Elias Inácio de Moraes, né? O abreviado aí do Elias Moraes. Eu sou aqui de Goiânia, estamos aqui em Goiás, sou trabalhador atuante na Fraternidade Espírita, coopero na Federação Espírita do Estado de Goiás também como associado desde a minha juventude, e atualmente estou como membro do Conselho de Administração, ajudo naquilo que está ao meu alcance, e participo também da AEFOS, que é a nossa Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Eu venho de uma experiência de vida no setor bancário, depois como empresário, então eu tenho uma formação em administração de empresas, mas eu achei muito importante que eu buscasse uma vertente mais científica e fiz um mestrado em sociologia, que foi, para mim, um achado extraordinário, porque me abriu perspectivas que até então eu não tinha e que acho que enriqueceram muito a minha condição de observação e até de compreensão do espiritismo. Então, eu anotei aqui um pequeno roteiro e eu gostaria... Eu estou vendo que o chat parece que eu não tenho acesso. Então, depois, se o Flávio quiser trazer as perguntas de vocês, tá? Eu acho que é muito bom se a gente fizer a coisa assim, bem mais informal, bem no estilo dialogado mesmo, tá? Então, se vocês puderem me honrar com perguntas para a gente explorar melhor alguns ângulos que, porventura, eu não consiga deixar mais claros, eu vou me sentir ainda mais feliz, tá? Eu acho que o diálogo ele é muito enriquecedor. Então, se vocês quiserem apresentar perguntas, fiquem à vontade. Eu quero começar contando como é que surgiu essa questão de contextualizar Kardec. Eu coordenei grupos de estudo de doutrina espírita durante muitos anos, desde a mocidade, ainda lá pelos meus 19 anos, né, nós tínhamos lá a mocidade da Federação Espírita aqui de Goiás, e eu assumi a coordenação de estudos na época, né, 18 para 19 anos, assumi a coordenação de estudos. E aí a gente entendeu de estudar exatamente Kardec, né? Então, desde aquela época, eu venho assim passando e repassando os livros de Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, que eu ministrei muitas vezes, né, coordenei grupos de estudo do Livro dos Espíritos. Então, com isso, a gente começa a perceber certas questões que de primeira, segunda, terceira leitura, às vezes, a gente não percebe. Alguns pequenos detalhes, né? Como a questão quando Kardec discute o personagem Adão. Então, fui percebendo esses detalhes. Depois eu fui para a universidade fazer um curso de física, e aí eu tinha um professor que também era espírita, o professor José Inácio, e aí surgiam algumas dúvidas, eu levava para conversar com ele, ele me trazia outras observações que eu não tinha feito, então, né? Quando eu fui estudar a obra de André Luiz, então, aí eu fui ver aquela questão do magnetismo, aí eu levava aquilo para o professor José Inácio, o professor José Inácio falava, não, Elias, calma, isso é porque isso é do século XIX, né? E aí, então, assim, eu fui sendo defrontado com essas questões. Ok, chega um ponto que você tem que encarar, né? Encarar o desafio de que você vai ter que explicar para você mesmo essas questões todas, né? Então, eu tive como, mais recentemente, atuando como professor também, professor universitário, eu tive como me debruçar com um pouco mais de atenção sobre o estudo espírita e pude reestudar Kardec, agora com um olhar de pesquisador. E essa experiência foi muito boa, porque quando eu comecei a tentar responder as perguntas que eu tinha acumulado ao longo desses anos todos, né, perguntas, às vezes, até complicadas, que eu mesmo não tinha resposta para elas, que eu compartilhava com outros colegas, e os colegas, uma pessoa me perguntou se eu era fiel a Kardec. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu só estou em dúvida com o aspecto que
que parece que a questão não está suficientemente clara. Uma delas, por exemplo, né, por que Kardec se ancorou na teoria da geração espontânea, sendo que a teoria da evolução das espécies do Darwin, do processo de seleção natural, já havia sido apresentada, né? Então, assim, eram questões, e eu discuti isso com colegas que eram biólogos, e a gente não conseguia chegar num entendimento, né? Então, alguns colegas acharam que eu estava cometendo heresia de querer tentar entender essas questões, né, de responder isso, e o tempo foi passando. Então, agora, podendo estudar Kardec de maneira mais detida, mais atenta, eu comecei a rever a obra kardeciana inteira e fui pegar a Revista Espírita, que eu tinha lido assim muito mais como curiosidade, e fazer uma ponte, tentar entender de onde que Kardec tirou os textos para o Livro dos Espíritos, para o Evangelho, como é que foi esse processo. Eu sabia que a primeira edição tinha sido antes da Revista Espírita, aí eu fiz uma comparação entre a primeira e a segunda edição para entender por que Kardec mudou de 501 para 1019 questões, o que ele aumentou, eu descobri que ele tirou muita coisa também, ele não só aumentou, como ele também retirou, né? Eu descobri, por exemplo, que os espíritos que ele aponta como tendo cooperado para a elaboração do Livro dos Espíritos, na primeira edição é uma lista, e na segunda essa lista já está diferente, aparecem várias mudanças. Então eu fui percebendo esses pequenos detalhes e fui compreendendo que, na verdade, eu estava diante de um trabalho que era muito mais autoral, muito mais de elaboração intelectual do que o que eu estava acostumado a ouvir nas palestras espíritas que apresentavam Kardec como codificador, assim como se fosse um missionário que veio aqui para a Terra e os espíritos foram dizendo para ele o que era para ser feito. Eu fui olhando, falando, gente, espera aí, não é bem assim, né? Na verdade, Kardec teve muito mais trabalho de elaboração do que a gente está acostumado. Na verdade, ele é muito mais autor, ele é muito mais um escritor, um pesquisador, do que propriamente um codificador. Então, essas coisas eu fui percebendo, assim, e há muito tempo eu tenho o hábito de ler anotando o que eu vou observando. E eu fui anotando tudo que eu ia constatando, às vezes até tecendo algum comentáriozinho, e eu comecei a ver que tinha muita coisa interessante. Eu me dei ao trabalho de começar a ler também as outras obras, que não propriamente as obras kardecianas, tentar entender os filósofos, os cientistas, os pesquisadores do tempo de Kardec, né? Entender por que o Faraday foi fazer aqueles experimentos para contestar Kardec, o que ele analisou, como é que foi. Eu fui pegar outros autores da época também, outros pensadores da época, entender um pouquinho do Kant, né? Que tem tudo a ver com a obra kardeciana, inclusive eu achei uma dissertação de mestrado, onde o autor faz a comparação entre o pensamento de Kardec e o pensamento de Immanuel Kant. E eu fui vendo essas coisas, lendo outros autores, como Paulo Figueiredo, que faz um trabalho interessantíssimo também de resgatar as influências de outros pensadores sobre o trabalho de Kardec, a Dora Encontre. Então, eu fui entrando por esse terreno. E era muita coisa interessante. Então, quando eu vi aquela enormidade de anotações que eu tinha, eu falei, gente, eu não posso ficar com isso egoisticamente para mim. Eu acho que eu preciso compartilhar isso, pelo menos com algumas pessoas que têm interesse nesses estudos. E comecei a estruturar aquilo de uma maneira que eu pudesse fazer algum artigo, alguma coisa assim, e era muito material. Eu falei, não, peraí, deixa eu criar coragem, né? Eu já tinha escrito alguns livros com outros assuntos, com outras preocupações. Falei, deixa eu ver se eu transformo isso num livro. E achei por bem transformar isso num livro, que é o que eu compartilhei aí com o meio espírita, contextualizando Kardec, do século XIX ao XXI. E aí eu quero explicar por que contextualizando. Porque toda vida eu ouvi as pessoas falando assim, Kardec, assim, algumas pessoas dizendo que Kardec estava ultrapassado, e outras dizendo, não, mas como assim? Kardec não está ultrapassado, porque aquele ensinamento transcendente que está além do tempo, né? Além da época. Então, essas discussões eu achava curiosas. Outros colegas diziam que a gente tinha que atualizar a obra kardeciana, e eu ficava ouvindo essas coisas e falava, gente, mas como assim, né? Não se fala em atualizar a obra de autor nenhum. Quem é que diria hoje que Platão está ultrapassado, né? Que Aristóteles está ultrapassado? E não se diz essas coisas. Quem diria que Nietzsche, que Kant, que Hegel, né, está ultrapassado? Isso não existe. Né? Essa coisa de ultrapassado é uma visão muito equivocada, talvez pelo olhar religioso. Então, ou então que, por exemplo, atualizar Kardec. Gente, não se atualiza autor nenhum.
Não se atualiza nenhuma obra escrita. Você pode, quando muito, fazer as novas edições, ajustando linguagens devido às mudanças que acontecem, mas são detalhes mínimos de ajustes que você pode fazer, porque você não pode interferir no pensamento do autor. Isso é um princípio sagrado no meio literário, no meio científico. Então não existe isso de atualizar Kardec. Não existe isso de Kardec estar ultrapassado. Isso não faz o menor sentido. O que a gente precisa hoje é ler Kardec entendendo que a gente está lendo um autor do século XIX. É só isso. Então, daí foi onde eu achei que a expressão mais adequada seria contextualizar Kardec. Contextualizar por quê? Para entender como essa obra foi produzida no seu tempo, para entender por que de determinadas colocações que são reflexo do pensamento, do modo de compreender o mundo naquela época, e aí a gente ter como fazer essa situação espaço-temporal da obra, entender que foi em Paris, Europa, né, no século XIX, quando Paris era o centro do mundo, era a principal referência tecnológica, intelectual, artística, cultural do mundo, né? Era até um pouco mais do que são hoje os Estados Unidos. Então, assim, quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente compreender a obra kardeciana. E fica mais fácil a gente sair daquela ideia de que os textos kardecianos são uma espécie de textos sagrados. Esses dias eu vi um negócio que eu achei muito interessante, né? Num grupo de estudo que eu participo, o pessoal falando da Bíblia, e um colega falou assim, para que eu vou perder tempo lendo a Bíblia, sendo que eu tenho os livros de Kardec para ler? Eu falei, opa, aí doeu, né? Aí doeu. Falei, peraí, gente, mas Kardec nem de longe pensava que os livros dele deveriam substituir uma leitura, um estudo da Bíblia. Né? Por quê? E aí por que eu falo um estudo? Porque a Bíblia é um repositório das tradições que norteiam o pensamento religioso aqui da nossa sociedade cristã, judaico-cristã ocidental. E é muito interessante que a gente compreenda como é que isso se deu, como é que foi a elaboração e quais são as raízes dentro das quais, sobre as quais o nosso pensamento está ancorado. Então, eu penso que estudar a Bíblia é um desafio que está posto para todos nós. Né? Agora, não ler como se lê um livro sagrado, como se lê um livro de reverência. Eu brinco, ali na Bíblia tem textos que, se você ler com reverência, é muito perigoso, né? Muito perigoso, porque nós estamos falando de um livro que traz tradições de 4.000 anos atrás. Então, tem muita sabedoria e tem muita coisa ali que não faz o menor sentido hoje por conta das mudanças que o tempo vai trazendo. Eu brinco, ali tem até um livro de contabilidade. Quem se der o trabalho de ver o livro de números, vai ver que aquilo ali é uma contabilização que foi feita do pessoal, do pessoal que detinha mais posses naquela época mais antiga, e tem lá o registro de bens, né, do patrimônio de cada família. Então, assim, a Bíblia tem de tudo. A Bíblia tem de tudo, porque foi um repositório organizado para preservar a sabedoria de um povo. Então, a intenção não era nem de fazer algo de sagrado. Esse sagrado, quem atribuiu fomos nós depois, foi a sociedade, foi a religiosidade das pessoas, que foi atribuindo um sentido de sacralidade a um texto que tinha muito mais o objetivo de preservar uma tradição que em grande parte era mantida oralmente. Então, nós sabemos que ali no texto bíblico, nós temos uma riqueza imensa de informações para serem compreendidas, para serem analisadas e compreendidas, para serem estudadas. Então, eu achei muito interessante o colega falar, para que eu vou ler a Bíblia, sendo que eu posso ler a obra de Allan Kardec, né? E eu falei, gente, não era isso que Kardec pretendia. Kardec não pretendia substituir a Bíblia pelos seus livros. Essa é uma visão equivocada que a gente foi desenvolvendo, talvez até pelo sentimento religioso que a gente foi estabelecendo em torno da doutrina espírita, até pela admiração, pelo respeito, pelo acatamento que a gente foi desenvolvendo, pela riqueza que a doutrina representa para nós em termos de esclarecimento. Então, eu vi nesse estudo que eu estava fazendo uma perspectiva de a gente compreender que nós não estamos, quando a gente lê a obra kardeciana, que nós não estamos diante de um texto sagrado para ser lido com veneração, com devoção. Nós estamos diante de um trabalho de um pesquisador que foi professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que fez todo um estudo e
e estruturou ali o pensamento e as conclusões a que ele foi chegando, sob a assistência de espíritos, amigos que estavam também participando dessa elaboração e desse projeto, e consolidando ali uma pesquisa, um estudo, né? E, portanto, um trabalho para ser estudado, e não para ser venerado, admirado, para ser reverenciado. Não era essa a intenção de Allan Kardec. Então, eu vi nesse estudo que eu estava fazendo a possibilidade de a gente começar a discutir essa sacralização que tem sido observada em torno da obra kardeciana e a gente poder, então, perceber que o trabalho de Allan Kardec, ele, para ser compreendido em todo o seu valor, em toda a sua riqueza, ele tem que ser compreendido no tempo em que ele foi escrito. Quando as pessoas novas que chegam à doutrina espírita, eles já leem com esse olhar. Eles já leem com esse olhar. Às vezes eu convivo com a pessoa e falo, mas é claro, né? Mas como assim? Não, para ele é natural pegar um texto de 1860 e saber que ele está lendo um texto de 1860. Né? A gente que está há mais tempo no trabalho espírita, a gente que vem aí, às vezes, da nossa infância, da nossa juventude, ou que vem de uma tradição católica, de uma tradição protestante, a gente é que achou que a gente teria nos textos de Allan Kardec uma referência de sacralidade, para a gente imaginar que aqueles textos fossem atemporais, fosse uma verdade transcendental. Isso tudo foi criação nossa, foram mitos inventados por nós para poder, talvez, suprir alguma carência de uma religiosidade mais na base de uma fé, né? De uma fé que Kardec, inclusive, discute, porque ele entende que essa fé que não questiona, ele chama isso de fé cega. E ele propõe para a gente uma fé que ele chama de raciocinada, porque esclarecida, iluminada pela nossa capacidade de utilizar a nossa razão para compreender esse material que está sendo disponibilizado para nós. E aí eu quero chamar a atenção, então, para 3 elementos do contexto da época que é preciso a gente entender para a gente compreender melhor os textos de Allan Kardec quando a gente os lê. O primeiro contexto que eu quero chamar a atenção é o contexto, contexto que eu posso dizer assim, social, né? O que estava acontecendo com a França naquela época, o que estava acontecendo com a Europa naquela época, porque toda a Europa era muito interligada. A França foi um país que entrou logo junto com a Inglaterra no processo da Revolução Industrial. Então, a França estava experimentando profundas mudanças por conta das transformações tecnológicas que estavam em andamento. Eu gosto de brincar, falo assim, gente, uma das grandes mudanças que teve e que Kardec conviveu com ela é porque as pessoas andavam naquela época era de charrete, não é isso? Ou então carruagem, tá? A charrete para dentro da cidade, pequenas viagens, pequenos trajetos, e a carruagem que era para maiores distâncias, tinham carruagens confortáveis, né, puxadas por parelhas de 4, 6 cavalos, para fazer viagens mais longas. Então era isso que era o transporte da época. Kardec presenciou a substituição das carruagens pelos carros de vapor, né? Pelos trens de ferro, e Kardec viu quando a França foi totalmente trespassada pelas linhas férreas, que até hoje nós não alcançamos nem de longe a quantidade de linhas férreas que a França construiu ainda naquela época. Então, eram transformações muito grandes. Aqueles trens andavam numa velocidade assombrosa de 60 quilômetros por hora, né? Algo assim, que para eles era totalmente novidade. Em 1860, houve também a colocação do primeiro telégrafo ligando Paris a Londres, passando por baixo do mar ali no Canal da Mancha, porque o telégrafo, que já era uma experiência que estava sendo usada na França desde Napoleão Bonaparte, que usou muito o telégrafo como meio de comunicação para os campos de batalha que ele estava na atividade militar que ele desenvolveu. Então, Napoleão Bonaparte usou muito o telégrafo e, com isso começou a ser vulgarizado, portanto, para a sociedade e, inclusive, começando a ligar os países uns com os outros, como em 1860 com Londres. Então, tudo isso era como a internet hoje.
Era como a internet hoje. Isso mexia muito com o imaginário das pessoas. As mudanças eram tão grandes que Hegel imaginou que nós estávamos alcançando uma espécie de auge civilizacional, né? A gente percebe isso na leitura de vários pensadores da época, até mesmo um pensador materialista, ateu, que imaginava também que aquela sociedade estaria entrando num processo de contradições tão profundas que poderia entrar num processo de colapso, e daí surgiu um novo modo de sociedade, que era o Karl Marx, né? Quem já leu Karl Marx sabe que ele também imaginava que a gente estava caminhando para um processo semelhante. Então isso era de todos os pensadores da época, e Kardec não teria como se furtar a essa visão. Então esse contexto social era de revolução industrial, tá? E fora a revolução a própria revolução industrial e as transformações tecnológicas, tem também a questão do iluminismo, né? Pela primeira vez, os seres humanos se sentiam livres das teias da religião para poder pensar, para poder filosofar, sem estar atrelados a uma obrigação de subserviência à igreja ou a qualquer ideia, a qualquer visão pré-estabelecida de divindade. É muito interessante a gente perceber isso também. Então, é nesse processo do iluminismo que o professor Hippolyte Léon, que vai adotar o pseudônimo de Allan Kardec para a publicação de seus livros espíritas, ele já era escritor de livros didáticos antes, e aí ele sente necessidade de diferenciar essa literatura que ele estava produzindo da sua literatura de conteúdo até então pedagógica, né? Então ele vai estruturar essa nova frente de pesquisa com que ele se depara usando o pseudônimo de Allan Kardec, que um espírito havia dito para ele, que era um nome antigo que ele tinha usado quando vivendo nas Gálias. Então, é nesse contexto iluminista, é nesse contexto de transformações tecnológicas profundas, é nesse contexto de mudança social profunda, com as pessoas saindo do campo, indo para as cidades, criando aqueles enormes bolsões de miséria ao redor da cidade de Paris, por conta das novas fábricas que atraíam pessoas do campo, onde a produção também começava a sofrer transformações e as pessoas começavam a sobrar nos campos. Então, é nesse contexto de transformação social, de êxodo rural, que o Espiritismo vai nascer, que Kardec vai escrever os seus livros. Portanto, a gente vai entender, eu já fiquei curioso, vou compartilhar com vocês uma curiosidade. Acho que todo mundo conhece aquele trecho, aquela mensagem lá dos infortúnios ocultos, o item 4 do capítulo 13, né? Quem é aquela mulher distinta, aquela mulher de ar distinto e trajes simples, embora bem cuidados, né? E que se faz acompanhar da sua filha, vai visitando lares nas periferias da cidade de Paris, ela vai entrando um a um, conversando com as famílias, levando assistência, levando gêneros alimentícios, e que Kardec registra que, num caso específico, dali ela vai até o hospital levar as informações para o pai de família, que estava adoentado e, portanto, não estava podendo atender às necessidades da família. Aquele caso é muito interessante, eu já fiquei perguntando 500 vezes comigo mesmo, quem será aquela mulher? Aquele texto foi escrito por Kardec, ele está descrevendo uma situação real. Não sei se ele está falando da esposa dele, de Amélie Boudet, ou de alguma das senhoras ali do círculo dele, ou se ele está falando até dele mesmo, a gente não sabe, né? E usando uma história diferente para contar, porque eu sei que a gente sabe pela leitura da Revista Espírita que Kardec era um homem muito comprometido com o sofrimento humano. Em mais de uma ocasião, ele faz campanhas para socorrer os operários que estavam em situação difícil por conta do inverno. Então, Kardec era um homem de coração sensível. E aí, é nesse contexto social, inclusive de miséria, que Kardec, portanto, está escrevendo os livros espíritas que vão dar início a essa doutrina que hoje nos ajuda a compreender melhor a vida, o mundo, o nosso papel dentro da realidade onde nós estamos inseridos. Há outro aspecto que é muito importante para a gente pensar em termos de contexto, que é o contexto cultural. Esse contexto cultural, vamos voltar então e situar aqui primeiro. Paris, como eu disse ainda há pouco, Paris era a cidade-luz, né? Ela vai receber esse nome, na verdade, um pouco depois. Mas era o centro de pensadores. Nós tínhamos ali o Voltaire, o Diderot, nós tínhamos o Comte, nós tínhamos uma imensidão de filósofos, de cientistas, de pesquisadores, tá? que
Tinham como referência a cidade de Paris. Paris tinha toda a história do brilho do conhecimento europeu. Se o iluminismo nasceu na Itália, ele se desenvolveu muito mais depois na França, né? Um pouco também em Londres. Então, esses polos, eles eram muito fortes, principalmente Londres e Paris, eram polos de desenvolvimento muito expressivos na época. E não poderia ser diferente. Eles entendiam que eles eram mais ou menos uma referência para o mundo inteiro. Eles imaginavam que esse progresso que eles haviam alcançado, esse progresso deveria ser estendido, e aí a gente tem até que fazer um olhar crítico para essa extensão desse progresso, né? Ser estendido a todos os povos do planeta, para que todos os povos pudessem gozar dos avanços da civilização. Então, era assim que os franceses se percebiam, era assim que os ingleses se percebiam, era assim que os europeus se percebiam. E, por conta disso, eles vão fazer todo um movimento de neocolonialismo, né? Até de invasão cultural sobre outros povos, porque eles achavam que eles tinham que levar as luzes da civilização, ainda que esses povos não quisessem, porque eram povos atrasados, povos bárbaros, primitivos. Não era possível ainda, do ponto de vista em que eles estavam situados, entender, até porque esse conceito sequer existia, que nós estávamos, na verdade, diante de diferentes culturas. Nós tínhamos um povo extremamente desenvolvido na China, nós tínhamos outro povo extremamente desenvolvido na Índia, nós tínhamos povos extremamente desenvolvidos nas Américas, com os incas e os astecas, que estavam sendo pouco a pouco dizimados pela invasão dos próprios europeus, né, dos espanhóis. Nós tínhamos povos muito desenvolvidos no continente africano, que era um povo muito rico e muito avançado, até por volta de 1600, quando começaram a capturar pessoas para vendê-las na forma de escravos para outros povos. Então, nós tivemos uma África que foi destruída por essa visão europeia de superioridade. Nós tivemos uma América que estava sendo destruída por essa visão europeia de superioridade. Nós temos, é interessante, em 1862, Kardec está escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente tem uma ocorrência muito interessante que ilustra para nós essa questão dessa dominação europeia. A China não queria que a Inglaterra ficasse abastecendo o seu povo com aquela droga complicadíssima, que é a segunda droga mais danosa, né? Que a heroína, o ópio, né? Então, a China não queria que a Inglaterra ficasse descarregando navios de ópio para drogar as pessoas que viviam na China. E a China tenta resistir a essa invasão comercial britânica, e o que acontece é que, infelizmente, a Revolução Industrial trouxe algumas vantagens do ponto de vista também militar. E a Inglaterra já tinha desenvolvido os processos de fabricação de peças intercambiáveis nas suas armas e, portanto, tinha uma facilidade imensa de produzir armas em grande quantidade. E aí a China se vê subjugada militarmente pela Inglaterra e obrigada, depois de ter seus portos praticamente sido destruídos por bombardeiros ingleses, obrigada a se submeter ao fornecimento de ópio pela Inglaterra contra a sua vontade, destruindo a sua população. Então, é muito interessante a gente perceber essas nuances, porque é nesse terreno, portanto, é nessa perspectiva cultural eurocêntrica que o Espiritismo está sendo elaborado. Então, nós vamos perceber hoje, quando a gente lê, né, eu já vi pessoas falar, mas credo, tá, isso aqui, né? Fala, não, calma, meu amigo. Nós estamos falando de um texto que é de 1860, 1864, quando realmente a Europa entendia que eles eram o centro do mundo. Né? Eles eram o centro do mundo, os outros povos eram inferiores. Né? Então a gente percebe isso quando a gente lê os textos hoje. E a gente tem que estar atento, porque tem alguns conceitos que a ciência foi reformulando, e eu vou falar disso mais para o encerramento então, e que a gente hoje tem que ter o cuidado de olhar isso e entender que mudaram muitos conceitos de lá para cá ao longo desses 160 anos. E o último contexto que eu quero citar é o contexto científico.
Esse contexto científico e até filosófico, porque naquela época não havia muita distinção do científico para o filosófico. Essa distinção é mais recente, ela é mais moderna, quando se percebe que é possível filosofar sem fazer ciência e é possível fazer ciência sem filosofar. Aliás, de preferência, essas coisas devem andar separadas, porque a ciência precisa ter um método próprio de observação e de exame dos fenômenos, enquanto a filosofia vai lidar com a outra metodologia. Né? Enquanto uma vai trabalhar mais pela lógica analítica, pela dialética, a outra vai trabalhar mais pela análise racional do fenômeno. Então, ciência e filosofia começam a ser diferenciadas, mas na época de Kardec essa diferenciação ainda não tinha acontecido. Isso ainda estava num processo de perceber essa necessidade. E aí a gente sabe, por exemplo, e quando a gente lê os textos espíritas com mais cuidado, a gente vai percebendo que realmente há uma certa abordagem positivista na literatura kardeciana, porque essa era a linguagem da ciência naquele tempo, uma preocupação em provar até mesmo a existência de Deus. Né? A gente vê ali Kardec falando de provas da existência de Deus. Isso é bem do positivismo daquela época, que achava que tudo deveria ser provado, né? Que as coisas tinham como ser provadas. Então, é nesse contexto que Allan Kardec está escrevendo seus livros e, portanto, nós vamos ver uma ênfase nesse sentido, e até com um dado curioso, que um colega nosso aqui de Goiânia, o professor Luiz Signades, ele chama a atenção. Ele fala que nessa perspectiva de fazer dos assuntos das manifestações espíritas uma ciência, né, Kardec vai, inclusive, inventar um método muito interessante, que nisso ele faz um avanço metodológico excepcional, que é o método do consenso. Ele vai entender, como ele está diante de uma disparidade muito grande de informações que vem do mundo espiritual, ele vai procurar, ele vai ver onde é que uma informação casava com a outra e ver o que era consensual. É muito curioso que, por exemplo, a reencarnação não era consenso. Os espíritos que se comunicavam na Inglaterra e nos Estados Unidos não falavam nada de reencarnação. E se falasse isso para eles falavam assim: não sei nada disso não, meu amigo. Isso não existe, não, isso é coisa dos franceses. E os franceses, por outro lado, lá as manifestações falavam muito em reencarnação. Kardec, nesse ponto, ele teve que ser mais corajoso ainda. Ele abandonou o método do consenso nesse caso, porque não era possível, e foi se fundamentar em tradições espirituais, em particular na tradição cristã, que ele entendia que trazia elementos suficientes para fazer uma aposta que a reencarnação era um fato, e não uma mera invenção dos franceses. Então é muito interessante a gente perceber Kardec como um pesquisador, um cientista, tendo que tomar decisões. Né? Ver, por exemplo, e ele vai explicar isso depois na Revista Espírita, lá em 1868, depois de ter escrito a Gênese, ele justificando por que ele preferiu ainda continuar mantendo como linha de argumentação a teoria da geração espontânea, e não abraçar a teoria de Darwin, que provavelmente ele nem deveria ter tido ainda contato com a teoria inteira, via muito mais os reflexos. Naquela época não havia internet, né? As coisas não andavam na velocidade que andam hoje. Essa teoria havia sido publicada em Londres, em 1858. Né? Então, assim, é interessante a gente perceber esses detalhes do contexto científico da época, para a gente entender certas leituras que a gente faz hoje. Por exemplo, a Bíblia era ainda entendida como um livro histórico, a história do povo judeu, né? A história do cristianismo depois. Então, a Bíblia era entendida como um livro histórico. E Kardec já faz algumas ousadias muito interessantes, como um homem que estava adiante do seu tempo. Ele questiona a historicidade da Bíblia. Ele questiona. Ele levanta, para quem vê ali no Livro dos Espíritos, se Adão não poderia ser uma alegoria. E aí, quando ele escreve a Gênese, ele já assume essa tese da alegoria tranquilamente. Ele já define isso. Né? Eu até brinco, eu falo assim, eu acho que se ele tivesse vivido mais um pouquinho, ele tinha tirado aquela questão número 40 do Livro dos Espíritos, porque ainda fica remetendo a questão a Adão. Né? Porque ele fez isso, ele foi fazendo muitas mudanças nos livros dele com o tempo, né? Melhorando, aprimorando os livros. Então, é muito interessante a gente perceber como é que Kardec construiu esse trabalho extraordinário dos textos espíritas que a gente lê ainda hoje. Né? E aí, ele está se ancorando, portanto, nos conhecimentos científicos daquela época.
A astronomia que ele apresenta é a astronomia que estava sendo descortinada pelo telescópio Leviatã, um telescópio de extraordinários 1,83 m de diâmetro de lente ocular, né, que havia sido construído num país vizinho ali da França, na própria Europa, e que estava trazendo imagens extraordinárias, descobrindo as nebulosas, né, trazendo imagens muito mais exatas das nebulosas, que só depois, bem depois, se foi entender que, na verdade, eram galáxias. Então, quando a gente lê a obra kardeciana, o conceito de galáxia não existia ainda. A gente vai ver lá falar de nebulosas, não é isso? Por quê? Porque ainda não tinha descoberto as galáxias. A gente vai ver que ele fala de energia como vigor, como entusiasmo, né? Porque esse conceito de energia, o eletromagnetismo estava sendo desenvolvido ainda, as primeiras teorias do eletromagnetismo, que vêm surgir depois de Allan Kardec. Toda a astronomia é anterior à teoria da relatividade geral de Einstein. A própria física, os conceitos de física são conceitos anteriores à teoria de Einstein e, portanto, trazem a limitação das teorias de Isaac Newton. Então é interessante a gente saber disso, para a gente não querer pedir dos livros de Allan Kardec elementos que ele nem tinha como ofertar, porque a ciência estava vivendo um processo de desenvolvimento e que foi se consolidando depois. A tal ponto esse processo que Camille Flammarion, prazer imenso, gente. Camille Flammarion, mais tarde, ele chega a questionar aquele texto que ele mesmo psicografou e que está no capítulo 6 do livro A Gênese. É um texto belíssimo, mas como passou muito tempo, ele psicografou aquilo em 1862. E aí o tempo foi passando, descobriram as galáxias, descobriram mais coisa. Aí vem o Einstein, né? Isso em 1899, ele já tinha visto que aquele texto dele estava totalmente questionável, né? Já tinha muita coisa ali que já não se sustentava mais. Tá? E aí, quando vem Einstein e traz a teoria geral da relatividade, é a pá de cal que faltava. Camille Flammarion, depois, ele mesmo escreve, fala, olha, eu acho que aqueles textos eram muito mais coisa da minha cabeça do que provavelmente alguma coisa de Galileu Galilei. O Gabriel Delano já tinha feito estudos extraordinários sobre mediunidade, percebido a questão anímica, que até a época de Kardec não existia. Kardec escreveu o Livro dos Médiuns com base em 4 anos de estudo, gente. Eu tiro o chapéu, falo como Kardec conseguiu escrever um livro tão completo com apenas 4 anos de estudo. E aí hoje, quando a gente levanta outras questões que Kardec não tinha atentado para elas, às vezes as pessoas hoje estranham. Não, mas está lá em Kardec assim. Tá, gente, calma. A questão, a questão anímica nem existia quando Kardec escreveu o Livro dos Médiuns. A gente vai ver que na obra dele inteira, essa palavra que a gente hoje fala, né, anímico, animismo, não era usada com o sentido que a gente usa hoje. Tá? Por quê? Porque esse sentido não existia. A gente vai ver uma citação da palavra anímico no livro Obras Póstumas, um artigo que Kardec não chegou a publicar em vida, e é um artigo que foi enviado para ele por um terceiro. Não é Kardec usando essa expressão, é uma outra pessoa que já fez uso dessa expressão. E que na época Kardec parece que separou para publicar, e não deu tempo de publicar em vida. Ele faleceu antes da publicação. Então esse contexto científico também é muito interessante a gente perceber ele, e perceber que é dentro desse contexto científico que Kardec está escrevendo, que quando ele fala de leis morais, né, ele está falando de leis no sentido kantiano, tá? De imaginar que existiam leis morais que regulariam a vida do ser humano. Né? E se alguém quer hoje fazer uma outra leitura disso, não é heresia, porque essa é uma leitura que é bem da filosofia da época. Aquela abordagem punitivista que a gente lê na obra kardeciana, que quem quiser ler O Céu e o Inferno, lá o Código Penal da Vida Futura, vai perceber que é uma abordagem bastante punitivista, porque era a abordagem que era adotada na filosofia do direito na época. Estava começando a nascer uma outra visão. Estava começando a surgir uma outra perspectiva de direito que era mais humanizada. Então a gente vai perceber que a própria doutrina espírita herda uma abordagem punitivista por conta do ambiente filosófico, das teorias científicas que existiam naquela época. Inclusive a questão racista, que é tão discutida hoje, né? Se Kardec era racista, é claro que não.
Claro que não, Kardec não tinha nada de racista. O que acontece é que, como a ciência da época era racista, os europeus se consideravam superiores aos africanos, tanto que eles tinham quase dizimado os africanos, né? Capturado gente para vender como escravo. Foram eles que fizeram isso, os franceses, né? Os portugueses, os espanhóis, fizeram verdadeiro tráfico de seres humanos. Então, eles destruíram muito da cultura africana, e eles achavam que eram superiores porque eles foram mais fortes e mais letais, né? Eles tinham mais capacidade de matar. E aí a pessoa se acha superior porque se acha mais poderoso. Então, e não perceberam a forte cultura de espiritualidade que aquele povo tinha. Passou batido, eles não perceberam. Então a gente tem como ler a obra kardeciana hoje e ver isso nos textos. E a gente tem que ser capaz de fazer essa leitura crítica e não repetir determinados argumentos porque eles são datados. Eles são argumentos do século XIX. E a gente tem que ser capaz de fazer essa ponte hoje. Nós já fomos levados à justiça por conta disso. Tem 106 pontos na obra kardeciana que as editoras espíritas se comprometeram com o Ministério Público de colocar notas de rodapé explicando que aquilo não é exatamente um racismo da doutrina espírita, que é a linguagem da época em que os textos foram escritos. Então, nós temos que ser capazes de fazer essa leitura hoje em respeito, inclusive, a essa população que foi tão aviltada nesse mercado de seres humanos que se estabeleceu ao longo de quase 400 anos, envolvendo o nosso país. Isto posto, eu quero chamar a atenção, então, que existem alguns mitos em torno da obra de Kardec que foram mitos construídos depois, por nós, né, pela sociedade. Quando eu falo nós, eu estou me referindo à sociedade espírita, à comunidade espírita, em particular à comunidade espírita brasileira, que, por ser muito católica, trouxe os livros de Kardec para o Brasil, mas fez um olhar muito catolicizado sobre aqueles textos. Acho que para quem acompanhou um pouquinho da leitura sabe que, inclusive, Jean-Baptiste Rustin, que foi a primeira dissidência de Kardec, ele foi muito bem acolhido no Brasil porque o texto dele era mais católico do que o próprio texto kardeciano. Então, teve muita gente que gostou de ver o texto do Rustin e até o colocou em destaque mais do que o próprio texto kardeciano, pela correspondência com o seu ideário católico que já existia. E aí, com base nisso, muitos mitos foram criados. Por exemplo, quando Kardec fala de espírito superior, ele está falando de espíritos que são sábios, que são pessoas que marcaram época pela sua contribuição para a sociedade. Então, ele está falando desses espíritos que são superiores. Nós, aqui no Brasil, os transformamos em seres angélicos. Como se eles fossem infalíveis, donos, dotados de uma verdade transcendental que nem de longe passa pela perspectiva de Kardec quando escreveu seus livros. Ele sabia que ele estava falando ele coloca lá São Luís em respeito à tradição católica, mas ele sabia que ele estava falando com o rei Luís IX de França, um rei que, inclusive, tinha liderado 2 cruzadas, 2 expedições para combater os muçulmanos, né, que viviam em Jerusalém. Kardec sabia que estava conversando era com esse rei, que era um rei que, embora muito generoso, muito humano, era também muito severo, ao ponto de o Papa da época, acho que o Papa Clemente, ter que dar um puxão de orelha nele e falar: calma, Luís, não seja tão duro com seu povo. Né? É esse espírito que está hoje transmitindo lições de sabedoria, sob o nome de Rei Luís IX de França, ou então assinando São Luís, que foi o título atribuído a ele pela Igreja Católica. Ele sabe que quando ele lê Santo Agostinho, essa página belíssima que a gente leu, né? Santo Agostinho foi um padre católico, né? E que foi levado à condição de bispo, inclusive, e que ele mesmo admite no seu livro Confissões, ele mesmo admite os conflitos que ele viveu até os seus 32 anos de idade, e uma vida de bastante conflito e de muita incerteza espiritual, de muita busca. Então, nas Confissões de Santo Agostinho, ele deixa claro que ele é um espírito humano, tanto quanto muitos de nós aqui presentes, né? Talvez alguns de nós estejamos em alguma condição melhor, mas eu não sei, eu falando por mim mesmo, eu sei das lutas que a gente carrega com a gente mesmo para a gente dar conta de levar uma vida mais coerente, e que é uma luta semelhante à que Santo Agostinho também levou, quando ele chamava simplesmente Agostinho de Hipona, sem o título de santo que lhe foi atribuído pela Igreja Católica. Então, quando fala de espíritos superiores para Allan Kardec, ele está
se referindo a esses espíritos. Lamennais, que foi um filósofo ali do tempo, que morreu pouco antes dele, o Lacordaire, né? O Lacordaire, que morreu ali recente, quando Kardec conviveu com ele, o Fénelon, Kardec chegou a traduzir livros do Fénelon para o alemão. Então, Kardec está falando dessas pessoas, São Vicente de Paulo, que era ali também de Paris, Irmã Rosália, né? A senhora Delfine Girardin, que viveu ali, era uma médium da época, que morreu um pouquinho ali antes, e que Kardec recebeu a mensagem dela. Kardec está falando desses espíritos, ele não está falando de seres transcendentais, seres angélicos, detentores de uma verdade acima de todas as coisas. A gente aqui no Brasil criou isso, né? A gente criou até a figura de um anjo Ismael, né? Um anjo Ismael. Quer dizer, olha o tanto que a gente catolicizou o espiritismo. Né? E aí, quando o espírito da verdade, Kardec chega a ter dúvidas realmente se ele não seria Jesus. Mas Kardec não fecha a questão nesse sentido. A gente é que aqui agora faz muito, muito malabarismo para tentar mostrar que ele era Jesus, quando, na verdade, a gente sabe que espírito da verdade também esteve presente com René Descartes quando foi compor suas meditações. Então é interessante a gente perceber esses detalhes para a gente começar a dessacralizar os textos de Allan Kardec e não achar que quando a gente lê os livros espíritas, os livros de Allan Kardec, nós estamos ali dentro de livros que são infalíveis, que não podem conter pontos a serem questionados, que a gente estaria sendo herege se a gente levantar alguma questão em torno desses textos. Né? A gente não precisa ter esse receio, porque o Espiritismo não absorveu o preceito da infalibilidade papal, que é tão caro à Igreja Católica. Esse preceito não foi apropriado pelo trabalho espírita, que tem uma perspectiva muito mais científica e filosófica, e que traduz isso sob a forma de uma doutrina moral, para que a gente possa aproveitar isso para o nosso autoaprimoramento, para o nosso trabalho de autoiluminação. Então é interessante a gente perceber esses mitos que foram construídos até em torno da pessoa do próprio Allan Kardec. O termo codificador não foi ele quem se atribuiu, foi depois as pessoas que, entendendo que o trabalho da doutrina espírita era um trabalho do próprio Jesus, achando que Kardec, em vez de um autor ou de um pesquisador, ele foi apenas alguém que organizou segundo as orientações de Jesus. Gente, isso é bem mitológico, né? E é natural, porque nós somos seres que construímos mitos, então é compreensível. Mas aqueles de nós que quisermos fazer um olhar mais racional, mais de fé raciocinada para a doutrina espírita, nós podemos fazer essas análises sem receio, porque no espiritismo não existe o conceito de heresia. E aí, hoje que se passaram 160 anos, é preciso que a gente entenda que a física hoje é outra que não aquela do tempo de Kardec. Que a astronomia já ampliou seus horizontes a um nível de observação jamais imaginado. E que naquela época de Kardec estava longe de se imaginar o que a gente conhece hoje em termos de astronomia. E que, portanto, os conceitos astronômicos que são apresentados ali no livro A Gênese já estão de longe vencidos temporalmente, porque tem outros conceitos que já existem e bem mais completos atualmente. A biologia já teve o trabalho da genética, que, na verdade, inclusive, começou no tempo de Kardec. O padre Mendel atuou, ele divulgou o primeiro trabalho dele em 1865. Só que no outro país, Kardec nem teve como ficar sabendo disso, né? Nem teve como. E o próprio trabalho do padre Mendel não foi reconhecido na época, só foi reconhecido na virada do milênio. Então, assim, tem muita coisa que veio depois e que a gente precisa apropriar isso para a doutrina espírita. Tem todo um trabalho de entender os avanços que estão se consolidando no terreno da ciência para a gente apropriar isso. E aí eu quero chamar a atenção, sobretudo, para as áreas de ciências humanas, que na época eram áreas que não estavam, sequer eram consideradas, porque não estavam ainda, não haviam sido estabelecidas. A sociologia estava começando a nascer com Augusto Comte. Kardec, inclusive, parece que, de certo modo, dá um caráter de doutrina para fazer uma contraposição àquela doutrina sem Deus de Augusto Comte, né? E que as duas têm alguma semelhança. Então é muito interessante perceber que Kardec está dialogando com os pensadores do seu tempo, e ainda não existia sociologia, não existia antropologia, a história não tinha o significado que tem hoje de pesquisa histórica.
Então, tudo isso foi mudando com o tempo no meio científico, e como a doutrina espírita, Kardec estabeleceu para ela o princípio de aliança entre a ciência e a religião, então, esse princípio ele precisa ser mantido e nós precisamos ver em que é que a ciência está avançando hoje, porque, como muito bem lido pelo Flávio no início, esses pontos que a ciência vai consolidando e que a doutrina espírita não tinha essas questões, a doutrina espírita, pela proposta kardeciana, abraça esses conceitos hoje. Abraça essa nova visão que a física relativística do Einstein trouxe, abraça as teorias do eletromagnetismo, abraça essa ampliação da compreensão do cosmos que nós temos hoje, com buracos negros, com um outro conceito de espaço-tempo que é diferente daquele que está no livro A Gênese, que era baseado em Newton. Abraça as teorias, o resultado da pesquisa do genoma, as implicações que isso traz hoje até para a nossa compreensão sobre a reencarnação, que tem muitos impactos que as teorias da genética vão agora abrir para nós, do ponto de vista da nossa compreensão de reencarnação, de causa e efeito, tá? A nossa compreensão de sociedade, a gente sai de um espiritismo altamente individualista, porque era o pensamento vigente no século XIX, para um espiritismo que é mais comprometido com a perspectiva coletivista, com a perspectiva de sociedade, de complexidade da vida social, né? Com a obrigação de vermos que nós somos seres em diferentes culturas, que nós somos diferentes povos sobre a Terra e que nenhum de nós tem que se achar superior ao outro, até porque não existe uma régua para medir quem é superior e quem é inferior. Né? Não existe isso de nós aqui da América do Sul sermos inferiores aos europeus ou aos norte-americanos. Não existe isso de o povo africano ser um povo inferior ao europeu. Né? Eles foram subjugados, foram dominados, foram escravizados, foram quase exterminados, foram aviltados, mas isso não os torna inferiores porque eles tinham menos armas. Né? A China nunca foi inferior à Europa, era um povo de uma sabedoria milenar. Então nós vamos compreendendo essas questões que a antropologia vai nos trazendo hoje, a gente vai sendo capaz de fazer uma nova leitura da história e percebendo que até a história da espécie humana na Terra é diferente do que se pensava no século XIX, e temos condições de estabelecer um outro olhar. E é isso que eu quero encerrar, então, com uma fala de Jesus. Né? Isso tudo vem lembrar para nós uma expressão que está lá no Evangelho de João, que eu acho que é muito importante e muito cara a todos nós, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A intenção de Allan Kardec, quando compôs o pensamento espírita, era estabelecer um modo de espiritualidade que nos fizesse pessoas livres para a gente viver a nossa espiritualidade sem peias, sem amarras, sem a obrigação de acreditar nisso ou naquilo, livres do fanatismo religioso que tanto incomodava Kardec. É só a gente ler o texto que a gente vê quantas passagens ele se preocupa com o fanatismo religioso. Né? Em especial na Revista Espírita tem inúmeras citações. Então, a proposta de Allan Kardec era um conhecimento que fosse libertador, que ao invés de nos prender a dogmas, nos prender a conceitos, nos prender a crenças, que ele nos estimulasse ao raciocínio, à compreensão, à pesquisa, ao entendimento, ao filosofar, para que a gente possa, assim, nos vermos livres das peias da religião tradicional. Era essa a intenção de Kardec, né? Que nós fôssemos livres pensadores, até para que a gente possa exercer aquele princípio. Eu acho interessante a abordagem de Paulo Figueiredo, eu brinquei com ele, falei: Paulo, mas isso aí não foi Kardec, foi você. Né? Mas é muito interessante que ele faz essa dedução a partir da obra kardeciana e que é muito pertinente. Né? Que a proposta de Allan Kardec era no sentido de valorizar a autonomia moral do indivíduo na perspectiva da filosofia kantiana. Né? Que cada um de nós é responsável pelo nosso próprio destino e, ao mesmo tempo, responsável pela coletividade dentro da qual nós estamos inseridos. Que o padrão de compreensão moral que eu devo ter não é o padrão daquela moral que alguém estabelece para mim, que os espíritos disseram, que está na Bíblia ou está no livro dos Espíritos. Não, não é essa moral. A moral é a moral que está inscrita na minha consciência, que é onde está inscrita a lei de Deus. Então, é essa compreensão ampliada de doutrina espírita que a gente
precisa hoje abraçar com muita tranquilidade, trazendo o Espiritismo novamente para dialogar com o meio científico, trazendo os cientistas lá da universidade para nos ajudar a compreender melhor os textos espíritas, fazendo essa ponte que Kardec chamou de aliança entre a ciência e a religião. Se a gente for percebendo essas coisas, a gente vai conseguir compreender o texto de Kardec, como eu disse no início, não mais como um texto sagrado, mas como uma literatura de estudo, literatura fundante do pensamento espírita, e vamos entender que, sobretudo, o nosso compromisso é com a continuidade desses estudos que Kardec iniciou. Kardec é o começo de um grande processo e nunca o final. Esse final ele não existe, porque a cada novo tempo, novas verdades vão surgindo, novas compreensões vão surgindo no meio da ciência, no pensamento filosófico humano, e nós, enquanto modernos continuadores do trabalho de Kardec, temos, portanto, que estar fazendo novas pontes com os conhecimentos de hoje, com os problemas da sociedade de hoje, com a realidade social em que nós vivemos de hoje, né? Não existiam questões, por exemplo, como a questão de gênero, não estava posta na época de Kardec. Naquela época nem se falava nisso, isso era um tema tabu. Não se comentava nada a esse respeito. Kardec já foi audacioso de propor a igualdade entre o homem e a mulher e o direito ao divórcio para a mulher. Kardec foi muito audacioso. Então, nós temos que hoje fazer essa ponte e nos abrir para um diálogo com o meio científico, porque a doutrina espírita propõe que todos nós sejamos livres pensadores, né? Que capazes de pesquisar, capazes de buscar entender e sem nenhuma peia nos prender, porque é também o que Jesus espera de nós, que nós sejamos pessoas livres, até porque para a gente amar o próximo a gente tem que ser livre, não se ama por obrigação, só se ama no pleno exercício da sua liberdade. E se a gente quer amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, se a gente quer fazer da terra um reino dos céus, como propunha Jesus, ou se a gente quer transformar esse planeta nosso de provas e expiações para um mundo de regeneração, então a gente tem que ser capaz, então, de se libertar de todas essas peias, porque só seres livres são capazes de contribuir dessa maneira para um mundo melhor. Eu espero ter ajudado de alguma maneira. O meu livro chama Contextualizando Kardec, do século XIX ao XXI. Se algum colega quiser ler para trocar ideia, vai ser um prazer muito grande, né? Vocês podem adquirir tanto pela estante virtual, quanto tem aí nas livrarias, é fácil de encontrar, quanto pela Amazon, Scoob, tem ele em e-book também, se você preferir, né? E pode pedir para a editora, né? Se for um grupinho, pede na editora que pega a preço de distribuidora que sai mais em conta. Então tem muitas maneiras, e a gente gostaria de estar abrindo essa discussão. A intenção não é fechar, porque ninguém de nós detém a verdade. É abrir um diálogo para que esse diálogo possa ampliar os nossos horizontes. Muito obrigado. Olha, fiquei sem chão, Elias. Porque Você eu está sou... a gente é espiritólico aqui pelo Sul, né? Igual então, nós. As tradições estão abaladas para a tua propositiva. Eu tenho algumas perguntas que chegaram e algumas colocações, né? Então, agora eu vou passar e eu vou começar com umas que eu fui anotando aqui, porque, na verdade, tu foi colocando. Era o Rei Luiz, fulano de tal. Se fosse no Brasil, que Kardec tivesse aí por alguns dias mais atrás, ele dizia: mãe menininha, irmã Dulce, por gentileza, que estariam dando as comunicações, né? Porque, na realidade, o contexto, né? Da comunidade, exatamente. do território, que a gente ouve muito falar. Daí eu fiquei pensando, digo, não, vou anotar para não esquecer. Daí eu vou... Algumas perguntas, daí eu vou te colocar no ar. Só deixa eu pegar o meu auxiliar aqui. Sem ele, você não vê mais nada não, Flávio. E aqui tem uma colocação... da Arlete, eu vi aqui. Não, os gaúchos são tímidos, não fazem pergunta. Mas tem a próxima. Fica para as próximas, mas... Não, ela perguntou aqui, logo em seguida ela fala: eu gostaria que comentasse sobre o surgimento dos coletivos espíritas. Isso. Mas, na realidade, não pergunta, porque justamente a gente é acostumado a sentar e ouvir, né? Então, nós temos que mudar as nossas práticas, né? Mudar os hábitos. Pode responder a pergunta dela ali, por favor. Então, vamos lá. Gostaria que comentasse sobre o surgimento de coletivos espíritas. Seria a decolonização do espiritismo? Arlete, eu tenho receio que ainda não.
Ainda não. Eu acho que tem um passo muito grande ainda para a gente dar, para a gente conseguir decolonizar o espiritismo. Por que essa expressão, gente? Deixa eu explicar ela um pouquinho, porque essa é uma expressão nova, né? Mesmo no meio acadêmico, ela é nova. Essa expressão tem aí, ela vem aí dos anos 1980. Assim, é porque nós construímos uma história que foi toda vista, toda elaborada a partir da perspectiva do colonizador, né? A nossa história foi contada a partir do ponto de vista do português. Então a gente fala que o Brasil foi descoberto em 1500, não é? Ah, foi descoberto em 1500. Aí antes, como é que era isso? Não existia, não? Né? A gente vê assim que o Brasil, então, foi povoado. Como assim, gente? Foi povoado, né? Então, o que seria um olhar decolonizador? Um olhar decolonizador é perguntar assim, quem é que estava aqui antes, né? Aí falar, tinha os indígenas, tinham várias tribos, tinha os tapuias, tinha os tupinambás, tinha os chavantes, tinha muitas tribos indígenas aqui no Brasil. Tribos, até essa palavra é depreciativa, tá, gente? A gente está mudando ela também, né? Tinham povos indígenas muito bem estabelecidos aqui. Tá? E aí, se a gente for perguntar aos povos indígenas, falar para eles, conta para mim a história do Brasil, ele vai falar Brasil? Não sabe nem o que é a palavra Brasil, que foi inventada pelos portugueses. Né? Não, aqui dessa terra que você vive. Ele vai falar, olha, essa terra aqui é pródiga e sempre existiu. E provavelmente eles vão ter uma história muito anterior a 1500. Né? E aí, o 1500, eles vão falar assim, olha, aí um dia chegaram aqui umas pessoas nos grandes barcos e invadiram a nossa terra e começaram a destruir o nosso povo. Né? Eu ouvi isso de uma indígena tapuia esses dias, ela falou assim, nós recebemos os portugueses tão bem, né? Com tanta cordialidade, mas eles não foram da mesma maneira solidários conosco. A gente não sabia que a intenção deles era tão danosa. Eu achei interessante ouvir isso dela. Né? Então, assim, esse olhar decolonizador, ele é muito difícil de a gente estabelecer hoje, vai ser um grande desafio. E os coletivos não estão ainda com essa visão, com essa clareza. Esses coletivos surgiram mais por conta das dissidências políticas de 2016 para cá. Né? Então, o que aconteceu? O movimento espírita, de certo modo, sofreu uma divisão, porque parte do movimento espírita entendeu que deveria apoiar as propostas do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, e parte do movimento espírita entendeu que isso não poderia ser feito. Então, isso criou um cisma interno que é compreensível, que é natural, e esses coletivos surgiram muito mais por conta dessa divisão política. Em algumas casas, por incrível que pareça, isso não deveria ter acontecido, mas em algumas casas se tornou difícil a convivência entre pessoas adeptas de uma ideologia e adepta de outra ideologia. Isso não era para ter acontecido, nós somos todos irmãos. A gente precisa ser capaz de conviver com as nossas diferenças dentro do mesmo teto. E a gente não conseguiu fazer isso. Então, surgiram muitos coletivos claramente posicionados à esquerda no espectro político. E tem outros grupos que estão hoje aparecendo e que às vezes são confundidos com os coletivos e que não surgiram por essa motivação, como é o caso da EFOS. A EFOS é uma associação de pesquisa, né? Então ela não surgiu por conta da preocupação política, ela surgiu mais pela preocupação de aproximar o espiritismo da ciência, que na época a gente entendeu que estava havendo um distanciamento muito grande. Então tem várias composições, tem outros grupos também que vão ter mais esse perfil. Agora, a maioria dos coletivos são coletivos realmente que aconteceram por conta da dissidência política, tá? E a gente entende que eles têm que ser respeitados e valorizados, porque são também nossos irmãos que compreendem a doutrina espírita como nós, e que às vezes fazem até um olhar voltado para o social, e que a gente precisa estar muito atento, porque o espiritismo perdeu essa perspectiva social aqui no Brasil, e que era uma perspectiva que era muito cara a Kardec. Kardec via o espiritismo como uma alavanca de transformação social. Né? Kardec entendia que o espiritismo ia contribuir para a transformação da sociedade. E no espiritismo brasileiro ele acabou ficando um espiritismo mais assim, voltado para a reforma íntima, para a minha salvação pessoal. Né? Então, e nesse ponto eu diria que os coletivos de esquerda, eles estão com essa visão muito clara, e é algo que todos nós temos que estar atentos, porque nós temos muito a aprender dos dois lados. Né? Vamos para a próxima. Deixa eu ver. Tá, ali corrigiu a palavra, daí tem aqui. Agora é a sua. Essa é a mesma.
Tendo... Não, deixa eu olhar com o meu óculos. Eu tirei, não posso. Não, aqui é do coletivo, né? Tendo em vista que esses coletivos discutem as questões sociais à luz do espiritismo, né? Isso, tá. Que é o que eu Então, estava dizendo, eles conseguem fazer uma visão social hoje que é resgatando aquela perspectiva perfeito. kardeciana de transformação social. E que, na realidade, assim, tu fez as colocações, daí eu me lembrei do Chico Xavier. Eu sou o Cisco, né? E nós não tínhamos o alcance que temos com as ferramentas astronômicas, então cada vez mais a gente vai ficando no nosso lugar, né? E vai virando um cisquinho cada vez menor. É menor, a gente talvez seja o pó do cisco, né? Mas uma coisa que eu queria ver, assim, aprofundar, tu trouxe ali os coletivos, que na realidade a gente está aprendendo a lidar, eu e a Arlete, nós colocamos como desafio, né? Tanto é que o seminário está, muitos desses coletivos vão estar presentes, porque na realidade nós temos que nos conhecer. Mas para além disso, porque às vezes eu vejo assim, a gente às vezes faz mais do mesmo, né? A gente refuta um comportamento e quando se estabelece uma proposta, a gente repete o comportamento. Estou fazendo me entender, Elias, assim, nessa questão dos coletivos. Uhum. Porque a gente fica numa zona de conforto. E até eu disse para a Alex, eu digo, não, a gente não pode criar guetos, né? Porque, para mim, daí é a minha opinião, o espiritismo, ponto. Ele não precisa de sobrenome, nem... E isso que você falou, Flávio, me permita aí entrar um pouquinho nessa questão, isso é muito importante, que hoje inclusive, o meio acadêmico hoje já trabalha com o conceito de espiritismo plural. E eu falo assim, olha, isso é algo que a gente tem que compreender e até entender e respeitar, mas a gente tinha que fazer um movimento no sentido de entender que todos somos espíritas. A gente tinha que fazer prevalecer um sentimento de irmandade e não de divisão. Sabe, porque hoje já está assim, ó, tem movimento Alta de Souza, tem movimento federativo, tem o movimento da OSCAL, tem o movimento do Nazareno, tem o movimento, aí o pessoal já fala até em chiquistas e divaldistas, né? Então, assim, vai dividindo tanto, tem o pessoal do Ramatiz. Então, assim, olha, eu penso que a gente precisa cada vez mais, e agora com o pessoal de esquerda também, né? Tem os coletivos de esquerda, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento de nos aproximarmos uns dos outros, porque nós temos que nos reconhecer como uma grande família espírita do Brasil, sabe? Jesus, quando ele fala que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem, ele estava fazendo uma proposta de convivência, sabe? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nós estamos nos maltratando uns aos outros por questões ideológicas. Que bobagem, né? Que bobagem. Se eu tenho uma orientação ideológica mais à esquerda, o colega tem mais à direita, por que nós não podemos nos respeitar na nossa diferença de visão? Né? Eu vou ver as razões dele, ele vai ver as minhas, nós vamos ver. Lá na frente, de repente, eu falo, tá vendo, né? Aí depois, outra vez, ele fala, tá vendo para mim, né? E vão aprendendo juntos. É a construção social. A convivência, né, do coletivo, é como a gente está trazendo, eu estava falando ainda em off lá, a questão que a gente trabalha com a comunidade que é igreja, que sai dos presídios, e daí tu vê. Mas é uma opção particular, e o social, porque na realidade, uma vez a gente falando aqui, nós chegamos à conclusão que as casas, os templos, têm que virar entrepostos, né? De atender às necessidades, o que é possível e é viável. E daí me lembro, eu tenho muitos amigos da cultura védica, né? Da Índia, que moraram, estudaram, se desenvolveram, e daí tem templos na Índia que onde tem um templo, é um sistema, 10 quilômetros no entorno não pode haver necessidades. Olha que interessante. Da cultura. Então, imagina se nós, que temos algumas unidades, centros espíritas, igrejas, etc., cada uma cuidasse um quarteirão, faria diferença, né? Então, eu acho que a proposta, assim, que tu nos apresenta hoje, assim, eu fico bem contente, porque também eu vejo que a gente tem um comportamento, e daí eu queria que tu conseguisse, que tu abordou um pouquinho da questão do fanático,
né? Que a gente tem essa tendência, e tem a questão que a gente, não sei se nos conta, Elias, parece que a gente busca uma supremacia sobre os demais. Né? Eu queria que tu consegue nos ajudar a esse raciocínio. Sério, é outro ponto, o Flávio. Assim, gente, eu vou abrir o coração para vocês. Então, já quero dizer assim, olha, eu não sou dono da verdade, são conclusões que a gente vai chegando a partir do estudo que a gente vai fazendo, conclusões que podem ser refutadas, tá? Eu uso para estudar espiritismo o mesmo preceito que a gente usa no meio científico, tá? Que assim, ó, não há mais uma verdade definitiva. Essa ideia de verdade definitiva é lá do tempo de Kardec, do século XIX. A gente vai ver que Kardec acha que você poderia alcançar a verdade plena. Esse é um sentido platônico de verdade. Esse conceito hoje no meio científico ele não é mais, ou na filosofia, ele não é mais adotado. A verdade que se entende hoje são os consensos que vão se estabelecendo em torno de determinados entendimentos, tá? E que podem ser contestados, podem ser refutados, podem ser objeto de novas análises, tá? Mas sempre fundamentada na racionalidade, na razão. Então, assim, vocês podem contestar o meu estudo, não tem problema. É só apresentar novos elementos que deem sustentação a uma outra perspectiva, dizendo, olha, o Elias está enganado nesse aspecto. E aí eu quero mexer nesse ponto que você disse, então, em particular, Flávio, dizendo que não é uma pretensão de verdade, mas é um olhar que a gente tem que fazer. Essa visão supremacista que a gente desenvolveu tem muito a ver com a ideia de terceira revelação, tá? Assim, a gente precisa entender essa terceira revelação no sentido histórico, sabe? No sentido histórico. Por quê? Porque Kardec está ali numa França do século XIX, uma França iluminista, se libertando do jugo da Igreja Católica. Ele está naquele contexto onde essa tradição judaico-cristã é toda a forma de pensar que existia para aquela sociedade que era altamente católica. A França era altamente católica. Basta a gente lembrar que foi a França que puxou os protestantes lá para dentro na noite de São Bartolomeu e meteu espada em todo mundo e matou, né? Porque existia uma briga, uma rixa com o protestantismo. Então, assim, a França era muito católica. E Kardec está no meio dessa sociedade muito católica. Ele, de certo modo, inclusive, absorve alguns elementos do catolicismo para dentro do espiritismo, porque ele via que não era possível fazer diferente naquela sociedade. Ele chama São Luís de São Luís. São Vicente de Paulo de São Vicente de Paulo. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele põe Vicente de Paulo. Tá? Ele põe Vicente de Paulo. Na segunda, ele já põe São Vicente de Paulo, em respeito aos católicos, porque ele falou, epa, isso aqui pode dar problema, né? Então, assim, é interessante a gente perceber esse movimento de Kardec no sentido de fazer concessões. Tá? E a gente precisa entender que quando ele está falando de terceira revelação, portanto, ele está falando isso numa tradição, quando ele olha assim, olha que realmente a gente está vindo de uma tradição que vem do judaísmo, que se converte depois no cristianismo e que agora surge uma nova perspectiva com o espiritismo. Então, isso é uma maneira de olhar que é culturalmente situada, temporalmente situada, tá? Que é europeia, que está tomando como base a tradição europeia. Então, dentro da tradição europeia judaico-cristã, dá para eu dizer, né? Daria para eu dizer, dava para eu dizer naquela época, que Moisés foi a primeira, Jesus foi a segunda e o Espiritismo seria a terceira. Hoje que a arqueologia não consegue achar nenhum vestígio desse personagem chamado Moisés, e que a arqueologia começa a discutir se Moisés não seria mais um mito judaico, um personagem mitológico do que propriamente um personagem histórico, de vez que a única referência que existe a respeito dele são as referências contidas na Bíblia judaica. Então, a arqueologia começa a levantar essa questão. Aí tem espírito que fica doidinho, fala, não, mas como assim, né? Por quê? Porque isso joga por terra a minha visão de primeira, segunda e terceira revelação? Gente, Kardec foi categórico. Se algum dia a ciência mostrar que a gente está enganado em algum ponto, muda esse ponto, não tem problema nenhum, não. Sabe? Então, era a terceira revelação da perspectiva europeia do século XIX, né, naquela visão da tradição judaico-cristã. Hoje que nós sabemos que o taoísmo, que o shintoísmo, que o budismo tem essa expressão que tem e que a gente não sabia naquela época, né? Kardec não tinha acesso a essas informações, gente, não existia internet. Não existia Google, não existia YouTube, não existia nada disso. O que Kardec ouviu falar eram narrativas de viajantes que iam para
para os outros países e voltavam contando o que viam lá. Então, falava aquele povo, né? E aí, para isso, eram povos atrasados, né? No julgamento deles. E a gente sabe que a sabedoria chinesa, a sabedoria indiana, ela é muito mais antiga do que a sabedoria europeia e muito mais espiritualizada. Então, essa visão de terceira revelação, ela serve para aquela época. Nessa perspectiva globalizada que a gente tem hoje, onde a gente está interconectado no mundo inteiro, onde eu pego o meu celular aqui, né, pego aqui o WhatsApp, ligo para o meu filho que está morando no Canadá agora, né, ou então eu ligo para o meu amigo que está viajando, ligo para minha filha quando ela foi para o Japão e falo com ela online, tá, com diferença. Lá para ela é 10 da noite, aqui para mim é 10 da manhã, sabe? Então, assim, para esse mundo que é interconectado, essa ideia de primeira, segunda e terceira revelação, ela tem que ser olhada com cuidado, com reservas, entendendo que tem um limite para essa ideia, que é o limite da Europa do século XIX, e que hoje eu não posso usar isso mais. Hoje eu não posso achar que o espiritismo é superior ao candomblé. Não posso fazer essa ideia, fazer essa leitura, que era compreendida no século passado, até meados do século passado. Hoje eu não posso achar que o espiritismo é superior ao budismo, que a terceira revelação é superior ao shintoísmo, ao taoísmo. Não, gente, não. Então, hoje são outras concepções. Hoje eu tenho que entender que nós somos uma grande família humana, caminhando num processo, e agora eu vou me apropriar de um conceito que é budista, caminhando no meu processo de autoiluminação, né? Para que a gente possa alcançar uma condição de convivência, de relacionamento em nível planetário que seja mais humanizado, sabe? Que não seja baseado nessa competição louca que a gente criou e estabeleceu nessa sociedade nossa, que é muito materialista, voltada para o consumo, voltada para a posse, voltada para a riqueza material. Isso é materialismo. Tem gente preocupado com o materialismo histórico dialético, que é um método de pesquisa da história. Só isso, mais nada. E tem gente preocupada com esse materialismo. Não, gente. O materialismo que Kardec preocupava é esse materialismo existencial, que faz da materialidade a primazia na nossa busca de vida. Sabe? E aí eu estou preocupado com a casa, é com a mansão, é com o patrimônio, é com a herança. É esse materialismo que Kardec se preocupava. Sabe? Preocupado em acumular riquezas na terra, quando Jesus falava: não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões roubam e a traça corrompe. Acumulai tesouros espirituais que estão fora do alcance de tudo isso. Então, eu penso, sabe, o Flávio, que essa supremacia, esse supremacismo espírita, ele precisa ser repensado. Tá? Porque acabou aquela ideia de que no futuro todo mundo vai ser espírita. Gente, não, essa ideia não existe mais, não. Isso aí, no século passado, a gente acreditava nisso. A gente, inclusive, fazia trabalho missionário para divulgar o espiritismo. Hoje a nossa perspectiva nem é de divulgar mais, hoje é de compartilhar saberes. Né? Eu quero aprender com meu irmão taoísta, o meu irmão budista, eu quero aprender com meus irmãos africanos da tradição do candomblé, que tem uma riqueza belíssima, sabe? Eu quero aprender com os meus irmãos aqui ameríndios, né? Que tinham uma outra visão de espiritualidade ligada à natureza e que jamais destruiriam o meio ambiente como a gente destrói. Sabe? Então, essa perspectiva supremacista que você falou é muito séria, Flávio, e a gente precisa se libertar dela, e para isso a gente precisa contextualizar Kardec. Perfeito. Suas considerações finais, que a gente terminou as perguntas. Suas considerações finais, depois eu te convido para fazer a prece. Só antes, deixa eu ver ali. Olha aqui, mandaram... Deixa eu ver... Ah, não, esse é do canal. Mas eu vou botar: consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, pelo amor ao próprio bem. Emmanuel. Isso. Né? Daí eu só quero relembrar, amanhã nós vamos ter uma exposição com o Arthur Azevedo, né? Trazendo a transição planetária, apenas uma tese milenarista, é do Rio de Janeiro, nosso irmão. E no sábado nós teremos, à tarde, um trabalhador da cidade de Guaíba, que vai trazer Evangelho balizador na diversidade. E de noite vai ter Progresso Espiritual, individual ou coletivo, de Fortaleza, o nosso irmão Leonardo Rodrigues. Né? Então a gente... O Leonardo é ótimo. Nós garimpamos, olha, a minha bateia, a minha Arlete mais em particular, trabalhou. Então, assim, ó,
Nós agradecemos imensamente a tua disponibilidade para estar conosco, né? Pedimos excusa por alguma inabilidade, porque nós estamos aprendendo a usar essa ferramenta. Então, tudo é novo para mim e eu estou me respeitando, mas eu não fujo. Eu acho importante que a gente experimente a ferramenta e aprenda, né? Aprenda com ela, né, Flávio? Estou aprendendo. E olha a riqueza, né? Porque tu trouxe a tua exposição, é um registro importante, e também a gente vai se apropriando. Porque tu falou dessa questão, nós, por exemplo, eu estudo uma vez por semana, estudamos Atos dos Apóstolos, eu estudo com uma professora doutora adventista do Paraná. Então, nós nos reunimos semanalmente e a gente tem procurado trabalhar. Já trouxemos um candomblessista que veio da cidade do Rio Grande, fez um trabalho, porque ou nós nos visitamos ou nós nos visitamos, né? Eu vejo assim. Porque como é que tu vai conhecer se tu não sabe o que pensa, o que ele faz, né? Tu só acha. Então, nós temos esse desafio, tá certo, meu irmão Elias? Gostaria que tu tenha algumas palavras finais e, por favor, faça a prece e daí a gente tira do ar o nosso canal. Bom, gente, eu quero agradecer de todo o coração pela honra do convite, sobretudo para falar do meu livro, né, que realmente é fruto de um trabalho muito de dedicação e de carinho para com essa ideia espírita que tem sido para mim assim um farol, né? Um caminho, um roteiro na minha vida. Eu nasci em berço espírita e digo que o espiritismo foi para mim o campo de atuação de toda a minha vida. Então eu tenho um carinho, um amor por esse movimento que é muito grande, e esse livro meu é fruto desse amor. Eu entendo que a melhor maneira de a gente amar uma causa é abraçá-la integralmente e defendê-la, né, do ponto de vista de querer que ela caminhe no tempo, que ela evolua no tempo. Então, muito obrigado a vocês pelo convite, foi uma honra estar com vocês. Então, vamos fazer nossa oração, e eu quero convidar todos vocês, eu quero convidá-los a fecharmos os olhos, e eu quero voltar numa imagem que Kardec apresenta para nós ali no livro A Gênese, ali logo no início, quando ele fala de Deus. Ele fala para a gente se imaginar mergulhados no fluido divino. Fluido também é um termo da época, né? Que hoje não faria muito sentido com o mesmo significado, mas vamos nos imaginar então, eu vou fazer uma substituição, mergulhados na energia do amor divino. Hoje, no momento da nossa refeição, quando nós fizemos a nossa oração com meu sogro, que ele é evangélico, nós pensamos quantas mãos cooperaram para que nós tivéssemos aquele alimento ali na mesa. E nós fomos analisando as mãos que plantaram o alface, o tomate, a cenoura, as mãos que plantaram arroz, o feijão, as mãos que alimentaram o gado. Quantas mãos que colheram esses alimentos, mãos que transportaram. Então, nós estamos imersos num universo de relações entre filhos de Deus, um universo de interdependência, de cooperação. E nessa cooperação que permeia toda a vida de todos os seres, nós podemos perceber, nós podemos sentir o amor de Deus por todos nós. Amor que se traduz em cuidado, amor que se traduz em proteção, amor que se traduz em nutrição, não só física como espiritual. E aí nós nos sentimos imersos na energia do amor divino e rendemos graças a Deus. Graças a Deus pela oportunidade abençoada de estar nesse planeta maravilhoso. Nossa escola, a escola construída especialmente para os filhos do grande rei, na expressão de Veneranda, para que nós possamos fazer desse ambiente maravilhoso o lar acolhedor para todos nós, seres humanos aqui encarnados. A escola onde nós vamos aprendendo uns com os outros, nos enriquecendo dos valores espirituais, a cada dia aprendendo a dar menos importância aos valores materiais
e a consolidar em nós esse processo de autoiluminação. Gratidão a Deus, nosso Pai. Gratidão a Jesus, guia e modelo para as nossas vidas, farol que há 2000 anos ilumina a humanidade, a nossa sociedade judaico-cristã ocidental, com os seus ensinamentos, com as suas referências de sabedoria. Gratidão aos benfeitores espirituais, que estiveram presentes em todos os nossos lares, em todos esses ambientes que estamos interconectados, com base no amor e no desejo de crescimento comum. Gratidão, e é com esse sentimento que nós encerramos esse momento da nossa noite, rogando que essa paz, que nesse momento está nos nossos corações, que ela caminhe conosco para que nós possamos expandi-la na direção de todas as pessoas com quem nós nos relacionarmos. Paz seja com todos nós. Que assim seja.